Hoje vamos estudar o Espírito Santo no Novo Testamento, especificamente na vida de Jesus. Já viemos de uma longa caminhada percorrendo o Antigo Testamento, e desde as últimas 2 sextas começamos a introduzir o Novo Testamento. Hoje vamos dar continuidade, amém? Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 3, verso de número 21. Glória a Deus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Verso 23. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos. Amém? Agora vamos aqui para o capítulo 4. Capítulo seguinte ainda de Lucas. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1 vai nos dizer o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. Agora, ainda no capítulo 4, você vai ler comigo o verso 14. O verso 14 vai nos dizer o seguinte: Então, pelo poder do Espírito, perceba a atuação do Espírito de forma decisiva na vida de Jesus. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Amém? Glória a Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Eu fico impactado com esses textos, principalmente quando conhecemos a ligação deles vindo do Antigo Testamento. E nós temos feito bastante isso no nosso estudo, como na sexta-feira passada, onde vimos muitas ligações ali do ministério de João Batista com o Antigo Testamento, onde nada ali era por acaso. Tudo tinha um motivo, tudo tinha um significado. Até a vestimenta, a pregação, tudo tinha um significado na vida de João Batista. E nós paramos exatamente no momento em que João estava batizando Jesus. No momento em que ele estava batizando Jesus, nós paramos ali na sexta passada e vamos continuar exatamente dali. Mas antes de mais nada, algo me chama a atenção. Nós aprendemos que na sexta passada, o batismo de João era um batismo para... Quem lembra? O batismo de João era um batismo para arrependimento. E o batismo de Jesus era o batismo do Espírito Santo. Os irmãos lembram? Amém? O batismo de João era um batismo para
arrependimento. João batizou Jesus para arrependimento. Arrependimento é o quê? Mudança de mente. É um sentimento de lamento pelo pecado que cometeu. Um arrependimento, ele trabalha na nossa vontade, nas nossas emoções. É uma mudança completa de rumo. Agora eu pergunto para você, do que Jesus precisava se arrepender? Se ele nunca tinha cometido nenhum pecado. Porque mesmo assim Jesus foi batizado para arrependimento se ele nunca tinha cometido um pecado? Você já parou para se perguntar a respeito disso? Queridos, arrependimento é algo mais profundo do que eu e você podemos imaginar. Jesus nos dá aqui uma lição tremenda da parte de Deus, de que arrependimento deve ser feito até mesmo quando não cometemos pecados. Perceba que Jesus, sem pecados, puro, santo, íntegro, teve que ser batizado para arrependimento. Quanto mais eu e você. Se até Jesus que não pecou teve que se arrepender, quanto mais eu e você. Nós é que devemos nos arrepender todos os dias, irmãos. Todos os dias, todas as manhãs. Mesmo que você nem lembre de ter cometido pecado, faça como Jó, que porventura, se os seus filhos tivessem pecado, ele já sacrificava, já orava pelos seus filhos, mesmo não sabendo que eles haviam cometido pecado ou não. Então aqui há uma lição profunda sobre arrependimento para mim e você. Porque o arrependimento é o cerne do Evangelho. Arrependimento é o cerne do reino de Deus. É o cerne da mensagem de Deus para o homem. É o resgate de Deus à humanidade. Se dá por intermédio do arrependimento. E quando Jesus se arrepende e é batizado, ele está ali orando. É isso que o verso 21 que eu e você fizemos a leitura nos diz. Ele está se arrependendo, se batizando e orando. E sabe o que acontece? Os céus se abrem. Uma voz é ouvida dos céus. E uma pomba de forma corpórea, simbolizando o Espírito Santo, pousa sobre Jesus. Se nós queremos que o céu se abra e a glória de Deus se manifeste, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar e nos arrepender. Aqui se cumpre aquilo que nós vimos na sexta passada sobre a missão de João Batista. João Batista prepararia o caminho para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse. Nós estudamos as 4 formas de como ele preparava esse caminho, como uma espécie de emissário de um rei, tapando os buracos, desentortando os caminhos, aplainando os vales, tirando tudo aquilo que era áspero do caminho do rei, para que a glória de Deus se manifestasse. E nós vemos aqui que João consegue cumprir o seu ministério. Por quê? Porque a glória do Senhor se manifesta. Os céus se abrem. O rei é apresentado por Deus. E o Espírito Santo, ele vem dando umas boas-vindas ao início, à inauguração do reinado messiânico de Jesus aqui na terra. E nós vamos analisar esses 3 aspectos. Os céus se abrem como cumprimento da promessa a João Batista. E essa voz que é bradada dos céus, essa voz, essa frase, quando Deus diz, no verso de número 22, Deus vai dizer: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa expressão de Deus não é uma expressão vazia e sem significado. Ela carrega profecias messiânicas incorporadas nela. Ela carrega pelo menos 2 discursos muito fortes do Antigo Testamento.
o discurso do rei e o discurso dos servos. Quando Deus diz: este é o meu filho, tu és o meu filho, Ele está aqui falando a respeito da promessa que Ele havia feito a Davi. E nós viremos compreender o porquê que Jesus, sendo homem, filho de José e Maria, sendo o Messias, seria chamado o Filho de Deus, seria chamado o Filho de Davi. Há um motivo para isso, e nós vamos ver isso aqui no Antigo Testamento, em 1 Samuel, segundo livro do profeta Samuel. Nós vamos ver a promessa que Deus havia feito a Davi. Você vai entender o porquê que o Messias seria filho de Deus e porquê que ele seria também chamado filho de Davi. Nós vemos isso muito no Novo Testamento e agora nós vamos descobrir o porquê. Há um porquê que ele era chamado filho de Davi. Há um porquê que o Messias é o filho de Deus. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 7, a partir do verso 12, Deus está falando isso para Davi, está prometendo algo a Davi. Ele está dizendo: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com seus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E olha só o verso 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara dos homens. Então Deus fez uma promessa a Davi, que um descendente dele seria o rei perpetuamente. E que esse descendente de Davi, Deus iria chamar ele particularmente de filho. Ele seria filho de Deus e Deus seria o seu pai. É por isso que quando Jesus vem desenvolver o seu ministério, ele é o filho de Davi, o prometido filho de Davi, que vai edificar uma casa, a igreja, e será o filho de Deus, e Deus será o seu pai. Entenda essa verdade essa noite. Outro discurso, ainda de Davi, no Salmo 2. No Salmo 2, verso 7, Davi ele vai trazer essa revelação messiânica do poder do Messias, do poder do seu descendente. Perceba, Salmo 2, verso 7 vai dizer o seguinte: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, e tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. O outro discurso é aquele de Isaías, no capítulo 11, que lemos em algumas sextas passadas, onde a profecia vai dizer do rebento de Jessé, da raiz de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Brotará um renovo e sobre ele repousará a plenitude do Espírito de Deus. Lá em Isaías 11, para que possamos correr um pouco. Então, quando Deus está dizendo aqui: este é o meu filho, Ele está justamente apontando para tudo aquilo que foi falado a respeito do descendente de Davi, que seria chamado filho de Deus. Amém? Quem me entende até aqui? Então esse discurso aqui, e os judeus esperavam o Messias exatamente dessa forma, que viesse como um descendente de Davi, como Jesus era, que viesse para ser o filho de Deus, como Jesus era. Só que há um detalhe aqui. Você leu aí em Salmo 2,7, que ele viria com um braço de ferro, com uma vara de ferro, para esmagar os inimigos. Era essa a expectativa que o povo tinha, de que esse Messias, descendente de Davi, onde habitaria a plenitude do Espírito Santo,
ele viria com a sua vara de ferro, esmagando o Império Romano, esmagando os inimigos, para que a possessão dos gentios fosse dada a ele por herança. Era essa a expectativa messiânica que o povo tinha. Era esse tipo de Messias que o povo estava esperando. Um Messias político, que viesse para estabelecer um governo político. E essa mesma expectativa, nós vemos que algumas pessoas, ela tem a respeito de Jesus. Que Jesus seja como um político, que apenas resolva os nossos problemas, que apenas esmague os nossos inimigos, e apenas isso. De que ele tem, porque tem que me dar a vitória, não é verdade? Expectativa semelhante à expectativa que o povo tinha. Porém, nós precisamos compreender que há um outro discurso aqui por trás dessa expressão de Deus. Quando ele diz: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, ele está trazendo à tona um outro discurso do Antigo Testamento. Agora, um discurso de um personagem do Antigo Testamento, a qual Isaías vai começar a falar a respeito dele no capítulo 40, até os capítulos seguintes de Isaías. Esse personagem é chamado de servo do Senhor. Abra comigo aqui Isaías, capítulo 42. Isaías 42. Perceba como há uma semelhança precisa entre essa expressão e a expressão de Deus a respeito de Jesus. Isaías 42, 1 vai dizer o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Percebem quem a minha alma se compraz, como eis aqui o meu servo parecido. E esse servo, ele seria aquele que em Isaías 53, seria desprezado, rejeitado pelos homens, moído pelas nossas transgressões. No verso 13, você vai ver o seguinte: Isaías 53, 11. No verso 11 vai dizer o seguinte: ele verá o fruto do seu trabalho, a sua alma ficará satisfeita com o seu conhecimento e justificará a muitos. Sobre as iniquidades dele levará sobre si. Esse discurso aqui do capítulo 53 é a respeito do servo. Então perceba o seguinte: há um discurso duplo de Deus aqui. O discurso de um rei poderoso e o discurso de um servo sofredor, que vai morrer, que vai sofrer. Em vários textos aqui, a partir do capítulo 40 de Isaías, você vai ver isso. E o que é que Deus faz aqui? Deus pega esses dois discursos e transforma em um único personagem. Ele substitui a expressão servo por filho. Tu és meu filho, em quem minha alma se compraz. Enquanto o povo, ele tinha a ideia de dois personagens, um rei que viria, e esse servo seria talvez um profeta. Para Deus, esses dois personagens eram um só. Seria um Messias. E ele iria estabelecer o seu reinado através do sofrimento. Então esse Messias, ele seria uma relação de poder e sofrimento, de rei e servo, um paradoxo. Só que perceba comigo, pense comigo. Se fosse para você esperar uma solução, e essa solução viesse um rei e um servo, qual desses dois você iria escolher? Com certeza nós iríamos escolher o rei. Chegasse para você, ó, vai vir um cara aí que vai resolver o problema de vocês. É um servo sofredor. Esse sofredor, como que ele vai resolver o meu problema sendo sofredor, se eu já estou sofrendo também?
Não, mas ele também é rei, ele é poderoso. Ah, então eu quero esse rei poderoso. Esses dois discursos, o povo prefere excluir a hipótese desse servo sofredor e colocar toda a sua expectativa nesse rei poderoso que teria o braço forte. Por quê? Porque quem é que vai querer sofrer, irmãos? Ninguém quer sofrer. Mas para Deus esse Messias seria esse: poderoso no futuro, mas um servo sofredor no presente. E seria dessa forma, através do serviço, que ele se faria homem. É por isso que em Marcos 10:45 Jesus diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Porque ele incorpora essa profecia messiânica a respeito do servo sofredor. Aprove a Deus estabelecer o seu reino através do sofrimento. É por isso que o povo judeu, ele não conseguiu entender quem era Jesus. O Messias veio na figura do servo sofredor, e eles esperando aquele rei poderoso, e acabaram que ajudando o servo sofredor a sofrer mais ainda, e a morrer pela iniquidade deles. E o apóstolo Paulo, de forma categórica, em Filipenses, no capítulo 2, verso 5, ele vai declarar, ele vai ilustrar essa figura. Ele vai dizer que Deus não teve por usurpação ser como Deus, mas preferindo ele se tornar em forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, a saber, ao nome de Jesus, onde todo joelho se dobrará. Jesus se tornou rei por meio do sofrimento. Ele poderia ter estabelecido o seu reino pela força, mas preferiu estabelecer o seu reino através da humildade, através do serviço e através do sofrimento. Porque o reino de Deus é uma relação de reino e cruz. O reino de Deus é isso, irmãos. O reino de Deus não é um convite para você vir para uma posição privilegiada e ter uma vida de sucesso, de prosperidades, não. O reino de Deus é um convite a você negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É isso que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O sofrimento, ele faz parte do ministério daquele que segue a Cristo. O apóstolo Paulo se alegrava no sofrimento, se alegrava nas suas tribulações. E ele dizia no capítulo 4 de 2 aos Coríntios que aquele sofrimento estava produzindo nele um peso de glória. O apóstolo Paulo, ele dizia que o sofrimento, ele produzia fé, produzia paciência. É isso que está escrito em Romanos no capítulo 5. O reino de Deus se manifesta através do sofrimento. É no sofrimento que nós somos participantes do reino de Deus. Infelizmente, esse evangelho que tem muito se pregado de um reino sem cruz é uma ilusão. Porque o reino de Deus é um reino que tem poder, mas é um reino que também tem sofrimento. É um reino que tem cruz. E o que é que Deus está dizendo aqui para o Filho? Já na sua inauguração, na sua primeira manifestação pública: esse será o rei do mundo, esse será o Messias prometido, esse será o meu filho, esse será o descendente de Davi, mas esse será o meu servo sofredor, em quem a minha alma se compraz, porque ele, como ovelha muda, será levado ao matadouro e morrerá na cruz por todos os nossos pecados.
É isso que Deus está aqui dizendo nesse discurso. Deus está resumindo o ministério e a missão de Jesus em uma única frase. Não para por aí. A própria pomba também, quando pousa em Jesus, ela também está resumindo o ministério de Jesus. Nós vimos isso na sexta passada, que ela representa as 3 fases do Espírito Santo. Fizemos uma leitura tipológica ali em Gênesis no capítulo 8, no verso 7 ao 12, quando Noé solta aquela pombinha por 3 vezes. A primeira ela foi e voltou. A segunda ela foi e trouxe uma oliveira. A terceira ela foi e não voltou mais. As 3 fases do Espírito. A primeira no Antigo Testamento, quando o Espírito veio, contendeu com o homem e voltou. A segunda, quando ele veio, pousou sobre Jesus. E no Monte das Oliveiras, quando Jesus entrega a sua vontade, a pombinha volta. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e volta com o galho de oliveira. E na terceira vez, o Pentecostes. Então a pomba, ela representa o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. O mover do Espírito, os milagres, as manifestações, o poder de Deus se movendo sobre a vida de Jesus. Porém, a pomba também significa o sofrimento de Jesus. Porque ao passo em que ela representa poder, a pomba também foi um dos primeiros animais a serem usados como sacrifício. Antes da lei ser estabelecida, você vai ver no capítulo 15 de Gênesis, Abraão oferecendo uma rolinha, uma pombinha para Deus. E você vai ver a partir do Levítico, capítulo 1, verso 14, Levítico, capítulo 15, verso 7, que a pomba era o sacrifício usado por aqueles hebreus que não tinham muitos recursos, que não tinham condições de possuir uma ovelha, um bezerro. Eles sacrificavam a pombinha, porque a pombinha era também um sinal de sacrifício. Enquanto o discurso de Deus sobre Jesus está revelando um resumo do ministério de Jesus completo na terra, a pombinha também está resumindo que o ministério de Jesus se manifestará pelo poder do Espírito. Mas esse poder, ele não vem para habitar, porque o Espírito já habitava em Jesus. Nós vimos isso desde quando ele era recém-nascido. A pombinha vem para habilitar Jesus. Aleluia. A partir daqui é que Jesus vai se mover com poder. Então a pombinha vem para habilitar Jesus para 2 coisas: para se mover no poder do Espírito e para ter capacidade de suportar o sofrimento. O pano de fundo do ministério de Jesus era a perseguição. Os fariseus se juntaram com os saduceus, com os herodianos, perseguiam Jesus, tentavam contra Jesus, começaram a matar, começando por João Batista, foi o primeiro a morrer. Depois Cristo morreu, os apóstolos morreram. O pano de fundo do reino de Deus, percebam os paradoxos. No discurso de Deus, tu és meu filho, há um paradoxo entre um rei e um servo. E agora no pousar da pomba sobre Jesus, há um paradoxo entre poder e sofrimento. O Espírito Santo te capacita para se mover no poder, mas ele te capacita também para suportar o sofrimento. Então como que nós vamos suportar o sofrimento da vida? Através da capacitação, da habilitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te habilitar a suportar as perseguições que você sofrerá por causa do Evangelho. O Espírito Santo, ele vai te habilitar a suportar aquele irmão que se levanta contra a tua vida, que puxa o teu tapete, que faz fofocas contra a tua vida, que lança pedras contra o teu ministério, contra a tua chamada. Aquele teu vizinho que te persegue, aquele teu colega de trabalho que te persegue. O Espírito Santo vai te habilitar a suportar o sofrimento. Porque sem o Espírito Santo, irmão, você não aguentaria 10 dias de evangelho. É por isso que na primeira perseguição o camarada já sai da igreja. Porque ele vem para a igreja pensando que igreja é um mar de rosa. Mas não, irmão. Igreja é cruz, é perseguição, é sofrimento. Esse é o pano de fundo do reino de Deus.
E o camarada vem com expectativa porque comprou essa ideia, venderam essa ideia ilusória para ele, e ele vem e se frustra. No mundo eu era mais feliz. Fui crente, começou a dar tudo errado. Deus não te promete que vai dar tudo certo. Deus te promete que você será salvo eternamente. Glória a Deus. Então na caminhada você vai sofrer. Esse é o pano de fundo do reino de Deus. É inevitável, irmãos. Isso é o Evangelho. Mas o Espírito Santo está nos habilitando para isso. É dessa forma que Jesus, ele despreza a afronta, despreza as perseguições e vai seguindo, vai caminhando. E perceba mais, no capítulo 4 de Lucas, esse Espírito Santo está conduzindo Jesus para o deserto, irmãos. Não está pensando que o Espírito Santo vai te levar só para a vitória, para a bênção, para a prosperidade. Não, irmão. O Espírito Santo, o primeiro lugar que ele vai te levar é para o deserto. Vimos na sexta passada que havia uma profecia a respeito disso. Osés capítulo 2, verso 14, Deus está dizendo através do profeta: eis que eu atrairei o meu povo para o deserto, e ali eu falarei de amor. Deus, ele nos levará para o deserto, e o Espírito Santo está levando Jesus para o deserto, mas ele não nos levará para o deserto para sermos derrotados. Ele está levando Jesus para vencer dois inimigos: para vencer a si mesmo e para vencer o diabo. E como que Jesus vai vencer a si mesmo? Através do jejum. Através do jejum de 40 dias, Jesus está negando-se a si mesmo. A carne de Jesus está querendo se alimentar, mas o Espírito está dizendo não, que não é a carne que governa. Imagine, irmãos, nós não suportamos passar uma manhã sem comer. Nós não suportamos passar um dia sem comer. Quem aqui já passou um dia sem comer? Eu já fiz alguns jejuns de 24 horas, irmãos, e não é fácil. Não é fácil, irmãos. É uma guerra. Começa ali, o seu estômago começa a doer, você começa a se torcer, se contorcer. Mas o resultado é extraordinário. Porque passado as 24 horas você percebe que a sua carne, ela não reina sobre você. Que é possível sim o Espírito reinar sobre você. Mas o porquê Jesus está jejuando, irmão Beto Júnior? Jesus lá precisaria jejuar, ele já é Deus. Jesus está jejuando, irmãos, para conseguir uma vitória interna. São as nossas vitórias internas que produzem milagres externos. As manifestações externas aconteceram na vida de Jesus porque primeiro houve uma vitória interna de Jesus. Ele venceu a si mesmo. Ele venceu os seus desejos. Ele venceu as suas vontades. Se Jesus, que é puro, santo e íntegro, precisou vencer a si mesmo através do jejum, quanto mais eu e você, que somos sujos, pecaminosos, nós precisamos mais ainda, irmãos, jejuar e vencer a nossa carne. Por isso, se você não jejua, se prepara, meu irmão. Jesus vai te levar para o deserto para você jejuar. Sabe por quê? Porque é a tentação que vai definir a missão. Quando o inimigo começa a tentar Jesus, quando o eu de Jesus começa a tentar Jesus, a missão dele está sendo definida. É a tentação quem define a nossa missão. Quando Jesus vence a si mesmo, vence o inimigo no deserto, ele está preparado para iniciar a sua missão. Enquanto Jesus não venceu a si mesmo e ao diabo, ele não iniciou a sua missão, porque a sua missão seria libertar as pessoas da opressão do diabo. Essa é a missão do Evangelho. Libertar as pessoas do mal, da opressão, do inimigo, do pecado.
E como que eu vou ser usado para libertar alguém se eu nem conseguir vencer a mim mesmo? Existem pessoas que receberam uma missão, mas até hoje nem sequer iniciaram essa missão. Há pessoas aqui que receberam uma missão há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, há 2 anos, mas ainda não conseguiram. Aí fica se perguntando: qual o propósito de Deus na minha vida? Qual o propósito de Deus na minha vida? Por que eu ainda não consegui cumprir o meu chamado? Qual é o meu chamado? Queridos, enquanto você não vencer a si mesmo e ao diabo, você jamais irá iniciar a sua missão, porque é a tentação quem define a missão. Você primeiro precisa vencer a si mesmo, vencer ao diabo, aí você vai estar preparado para iniciar a sua missão. É no deserto, é na tentação, é na luta contra si mesmo e contra o diabo que muitos caem, morrem, desistem, se desviam, porque nem sequer tiveram a missão definida, porque se embaraçaram na tentação. Deus fez uma promessa ao povo enquanto ele estava no Egito para ir para a terra prometida, mas antes da missão tinha a tentação. E o que aconteceu na tentação? 40 anos no deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito morreram todos. Todos foram tentados pelos seus desejos, pela idolatria, pela prostituição, e cometeram muitos pecados e todos morreram. É isso que está acontecendo com a igreja hoje. Deus liberta o crente, coloca ele, insere ele no reino, dá uma missão para ele, mas quando o Espírito leva ele para o deserto para ser tentado, ele se embaraça na tentação. Alguns parece que procuram a própria tentação, outros se jogam abraçados na tentação. Vença-se a si mesmo, vença ao diabo, então você estará preparado para iniciar a sua missão. Jesus começou a iniciar a sua missão. E quais eram os aspectos da missão de Jesus? Lucas capítulo 4, a partir do verso 18, nós vamos destacar aqui 5 aspectos da missão de Jesus. Lucas 4, capítulo 18, que vai nos dizer assim, conforme a leitura que fizemos, ele estava ensinando ali em Nazaré. E quando ele entra na sinagoga para fazer a leitura do livro, é-lhe dado o livro do profeta Isaías, que fizemos a leitura em algumas sextas-feiras passadas. Essa leitura aqui está também em Isaías 61, que diz o seguinte, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. O Espírito Santo ungiu Jesus para. O Espírito Santo nos enche para um propósito. O Espírito Santo não te enche apenas para você sentir um arrepio, apenas para você chorar, apenas para você sentir um bem-estar. Não, querido. Há pessoas que estão querendo ser cheias. Ah, Jesus, me enche do teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Mas Ele te encherá para. Ele te capacitará para. Ele te habilitará para. Há uma responsabilidade. Deus não é irresponsável, irmãos. Se Ele nos enche, se Ele nos dá algo, se Ele nos dá um dom, é para um propósito. E um desses propósitos era evangelizar os pobres. Evangelizar. E como que Jesus evangelizava? De maneira pedagógica, de maneira comunicativa. Você vai ver aqui, ainda no capítulo 4, no verso 15: ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Jesus, ele ensinava, e quando ele ensinava dava gosto, as pessoas se alegravam pela simplicidade do ensino de Jesus. Mas sabe por que Jesus tinha essa facilidade, essa comunicação? Porque Ele era o próprio verbo, Ele era a palavra, Ele conhecia toda a palavra, queridos. Se nós queremos ser bons evangelistas, temos que pelo menos conhecer a palavra e ter uma boa comunicação. Ah, eu quero evangelizar. Irmão, vamos fazer um evangelismo. Você conhece a palavra?
você tem uma boa comunicação. Não adianta, irmão, você pegar um folheto e dizer Jesus te ama. Você precisa conhecer pelo menos o básico da palavra. Você estaria preparado para comunicar algo se alguém te perguntasse? Os testemunhos de Jeová, eles são preparados, irmão. Você pergunta a qualquer TJ, ele sabe tudo. Ele te responde e ele até engabela alguns cristãos evangélicos aí e leva para a seita deles, porque o cristão nunca está preparado. Dificilmente o cristão ele está em casa lendo a palavra, estudando a palavra, tentando construir uma defesa à sua fé. Ele passa o dia fazendo 1000 coisas. Conhece todas as séries do Netflix, os filmes do Netflix, conhece todos os aplicativos, conhece toda a atualidade da informática, tudo que está acontecendo no mundo, mas não sabe nada da palavra, irmão. Fizemos aqui um torta na cara aqui, a gente perguntou para um jovem quantos animais tinham entrado na arca de Moisés, e ele tinha 2, ele disse 2. E ele achou que tinha acertado. Irmão, você errou, porque a arca não era de Moisés, era de Noé, irmão. Brincadeira. Não é porque o irmão não sabe da palavra, não. É porque ele não teve a atenção. Mas nós precisamos, queridos, saber essas coisas básicas da fé. Precisamos conhecer a palavra, estudar a palavra. Como que você vai evangelizar? Como você vai ensinar alguém se você não conhece a palavra? Culto de doutrina, estudo devocional na sua casa, escola dominical. Estamos tendo estudo também aqui nas sextas-feiras. Então continue se preparando para que você possa evangelizar quem? Os pobres. Por que Jesus evangelizaria os pobres? E irmão Roberto Juninho, os ricos? Jesus o ministério dele foi só evangelizar os pobres? Por que ele não evangelizou os ricos? E aí eu aproveito o gancho aqui para citar Mateus 19, 24. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Quando a Bíblia fala de rico e de pobre, não está falando apenas de recursos financeiros. Sabe por que o rico ele é mais difícil entrar no reino de Deus? Porque nem sempre essa riqueza é apenas de recurso financeiro. Às vezes essa riqueza também pode ser uma riqueza de caráter. O camarada é de uma outra religião, como um espírita, por exemplo, que fazem boas obras. Então ele é rico de caráter. Então essa pessoa vai ter muita dificuldade para se converter. Porque ela acha que já é uma boa pessoa estando na religião dela. Alguns católicos ou de outras religiões, com todo respeito, até dizem: aquele crente ali faz um monte de coisa errada, e eu aqui na minha religião faço coisa mais certa do que ele, então eu vou ficar aqui mesmo. Até um grande homem aí, o Mahatma Gandhi, que era indiano, se não me engano, chegou a dizer que ele acreditava no Cristo dos cristãos, mas não acreditava no cristianismo dos cristãos. Na forma como eles viviam, na forma como eles imitavam. Eles acreditavam no Cristo sim, mas na forma como eles viviam o cristianismo, ele não acreditava. Porque ele mesmo sendo um indiano idólatra, ele dava melhor testemunho do que os cristãos. Então, queridos, os pobres são aqueles que são pobres de tudo, não apenas de recurso financeiro, mas talvez a pessoa seja rico em recurso financeiro, mas pobre de espírito, pobre de caráter. É mais fácil uma pessoa pobre, um ladrão, um pecador, um depravado, aceitar o evangelho do que uma pessoa que é rica de caráter. Porque é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico no reino do céu. Pessoa rica nos sentimentos, pessoa rica no conhecimento. Vá tentar evangelizar um acadêmico. A maioria dos acadêmicos são ateus, porque eles são ricos de conhecimento. Então é difícil um rico de conhecimento também entrar no reino de Deus. É por isso que o pobre de conhecimento, ele é mais fácil vir para Cristo. O pobre emocional, ele é mais fácil vir a Cristo. O pobre de caráter, ele é mais fácil vir a Cristo. Por isso que o evangelho, ele é mais acessível aos pobres. E às vezes você está quebrando a sua cabeça evangelizando a pessoa errada, irmão. Não lance a pérola aos porcos.
Não perca o seu tempo querendo evangelizar quem menospreza o evangelho, quem se desfaz do evangelho, quem ri do evangelho. Não perca o tempo. Evangelize o pobre, o necessitado, o depravado. São essas pessoas, são para essas pessoas que Jesus veio pregar. São essas pessoas que Jesus veio libertar. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os cegos, para os necessitados. São esses que precisam e necessitam do evangelho. Mas o Espírito Santo também ungiu Jesus para curar os contritos de coração. Haviam muitas pessoas ali com seus corações feridos, dilacerados, irmãos. Muitos judeus, muitos publicanos com seus corações feridos pelas pedradas da religião. E nos nossos dias é semelhante, queridos. Eu estava conversando com um certo irmão de Fortaleza e ele disse que lá em Fortaleza, a maioria das igrejas lá, 80% delas é formadas de pessoas feridas, crentes feridos, que vieram feridos da sua igreja, que aconteceu um problema no seu ministério, na sua vida, e ele vai, muitas pessoas feridas. E pessoas feridas são pessoas problemáticas. Esse irmão me disse que muitas dessas pessoas feridas e doentes estão inclusive nos púlpitos, transmitindo a sua doença para os ouvintes. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus veio curar os contritos de coração. Salmo 149, verso 3 diz que Deus sara as feridas dos nossos corações. Porque o Evangelho é isso, Jesus veio para isso. E se há alguém aqui nessa noite com seu coração ferido, o objetivo do Evangelho é esse. Jesus nos ungiu para isso, para restaurar os contritos de coração, para curar. Então Jesus nessa noite, Ele quer curar o teu coração. Ele quer arrancar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ele quer restaurar, curar esse coração que está ferido. O Evangelho ungiu, o Espírito Santo ungiu Jesus também para libertar os cativos. Só que essa liberdade que o povo queria, como falei no início, era uma liberdade da colonização romana. Assim como Moisés, o Messias do Egito, libertou o povo do Egito, o povo esperava essa mesma libertação. É por isso que quando você vai ver os fariseus pedindo sinais a Jesus, mestre, mostra-nos um sinal, mostra um sinal. Esse sinal que eles estão pedindo não era um milagre. Esse sinal que eles estavam pedindo era como o sinal das pragas que Moisés operou no Egito, que enfraqueceu, amoleceu o coração de Faraó, e assim o povo foi liberto. Quando você vai um fariseu, um judeu pedindo um sinal, é isso que eles queriam. Um sinal, eles queriam uma praga, como aquelas pragas do Egito, para que o imperador romano libertasse o povo. Só que as situações são totalmente diferentes. No Egito eles eram escravos mesmo. Só tinha direito a comer, não tinha direito, não tinha nada. A situação agora do povo sendo colonizado por Roma é totalmente diferente. O povo tinha direito, o povo tinha moradia, o povo tinha emprego. Qual que era o único sofrimento, a única reclamação do povo? É que o povo tinha que pagar imposto. E essa libertação que eles estão querendo, a libertação da inflação, a libertação do imposto que era cobrado pela igreja romana, não é semelhante aos dias de hoje? As pessoas reclamam muito de quê? Da inflação, do imposto, da dificuldade financeira. Então ela vem para a igreja para ser abençoada financeiramente. A mesma expectativa que os judeus tinham de Jesus, os crentes estão tendo hoje. Aí faz a campanha das portas abertas, porta de emprego, campanha da chuva de dinheiro, campanha da casa nova, campanha da moto nova, do transporte novo. O povo está querendo apenas uma libertação econômica, financeira, assim como os judeus queriam naquele tempo.
Mas não era essa libertação que o povo estava precisando. Quando Jesus diz que o Espírito Santo ungiu ele para libertar os cativos, esses cativos eram cativos não de Roma, mas dos pecados. João 8,34 diz que todo aquele que peca é cativo do pecado, é escravo do pecado. E foi essa libertação que Jesus veio trazer. Porque não adiantaria nada Jesus libertar o povo de Roma e o povo continuar escravo do pecado. Não adianta nada, irmão, Deus te dá bênção financeira e você continuar escravo do pecado. Muitas pessoas vêm para a casa do Senhor em busca de bênção, em busca de milagre, recebe a bênção, volta para o mundo. Outros querem apenas um Jesus que liberte eles financeiramente, mas não querem um Jesus que liberte eles dos seus pecados. Acham que liberdade é libertinagem. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que Deus não nos libertou para darmos ocasião à carne. Libertinagem é uma coisa, liberdade é outra. Libertinagem é dar ocasião à carne, mas liberdade só Jesus pode dar. Porque João capítulo 8 verso 36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que Jesus garante e promete é a liberdade, a libertação dos nossos pecados. Isso que ele veio fazer. E esse é um dos papéis da igreja. Um outro aspecto da missão de Jesus é a restauração da vista aos cegos. E há um detalhe aqui. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Porque se você for retornar lá para Isaías 61, essa expressão de que Jesus veio dar vista aos cegos não vai aparecer. É um acréscimo feito por Jesus no momento em que ele está fazendo a leitura. Vai aparecer os outros aspectos. Evangelizar os mansos, vai aparecer restaurar os contritos, libertar os oprimidos, mas não vai aparecer restaurar vida aos cegos. Jesus está aqui acrescentando de improviso, sabe por quê? Porque ele é o verbo. Ele pode, ele é a palavra, ele pode acrescentar, ele é o verbo. E por que ele está acrescentando a restauração de vista aos cegos? Porque no Antigo Testamento não teve nenhuma cura de cego. No Antigo Testamento o morto ressuscitou. No Antigo Testamento o mar se abriu. No Antigo Testamento o leproso foi curado. No Antigo Testamento aconteceram muitos milagres, mas nenhum cego foi curado no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque Isaías capítulo 42, verso 7, bem como o verso 18, essa esperança de que os cegos voltariam a ver é uma esperança messiânica, exatamente relacionado ao servo sofredor. Era o servo sofredor que traria de volta a vista aos cegos. Isaías 42, verso 7 e o verso 18. Quando os cegos começassem a enxergar, seria um sinal nítido de que o reino de Deus e que o Messias estava na terra. E mesmo assim, os judeus continuaram cegos. Mais cegos do que os cegos que Jesus curou eram os judeus, os fariseus, que continuavam cegos de olhos abertos, porque não conseguiam enxergar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Eles não conseguiam conceber essa ideia. Queridos, infelizmente essa mesma realidade tem afetado a nossa geração. Porque o apóstolo Paulo já havia dito isso na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus, com D minúsculo desse século, cegaria o entendimento de muitos, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. É por isso que muitas pessoas não conseguem enxergar. Muitas pessoas não conseguem ver. Você prega, pessoas que vivem aí cegas no mundo, na bebedeira, na prostituição, no pecado, na lascívia, nos vícios, estão cegas em uma cegueira. Quantas e quantas pessoas cegas nesse carnaval
irão caminhar a passos largos direto para o inferno. Quantas vidas, infelizmente, serão ceifadas? Tomara que Deus guarde nossos familiares e amigos. Mas quantas pessoas serão ceifadas dirigindo embriagadas, tirando a vida um do outro, porque estão cegas? Mas Jesus é aquele que veio para restaurar a vida dos cegos. Jesus, ele vai restaurar a visão de pessoas. Jesus vai restaurar, e essas pessoas irão ver como o cego Bartimeu viu. Essas pessoas irão ver como o apóstolo Paulo viu. Depois de ter passado 3 dias cego, essas pessoas irão ver como Isaías, o próprio Isaías no capítulo 6, que disse que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Deus irá abrir a nossa visão, porque Jesus, ele veio para restaurar a vista dos cegos. E o último aspecto que eu quero destacar é que Jesus, ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías há um acréscimo de que ele viria, Jesus, o Messias, viria anunciar o ano aceitável e o dia da vingança. Mas aqui no Novo Testamento, a priori, Jesus está apenas anunciando o ano aceitável, porque a vingança será na sua segunda vinda, quando ele despejará a sua ira sobre a impiedade. E o que é o ano aceitável, irmão Alberto Júnior? Para você entender o que é o ano aceitável, você terá que ler comigo Levítico capítulo 25. Pode se colocar de pé, nós estamos encerrando já. Levítico capítulo 25, verso 29. Vamos aprender essa noite o que é o ano aceitável do Senhor. Prepara uma Aleluia. Levítico capítulo 25, verso 29 vai dizer o seguinte: e quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante o ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se cumprindo um ano inteiro ainda não for resgatado, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará o que a comprou. Pelas suas gerações não sairá no jubileu. O que é o ano aceitável, querido? Se alguém tivesse uma propriedade, uma casa, e vendia uma casa murada, o que vendeu ao comprador, ele teria 1 ano para resgatar essa casa de volta. Se passado 1 ano ele não resgatasse a casa, ele não poderia mais resgatar. Por quê? Porque esse ano era conhecido como o ano aceitável, o ano do resgate, o ano aceitável. O que Jesus está querendo dizer? Que ano aceitável é esse que Jesus veio anunciar? Eu e você somos a casa. A nossa alma é a casa, o nosso corpo é o muro. E quando pecamos, nós estamos vendendo a nossa propriedade, a nossa alma, ao diabo. Ele é o comprador. Ele é o comprador das almas. É isso que diz em Efésios capítulo 2, verso 2. O espírito dos espíritos, as potestades operam sobre os filhos da desobediência. Quando eu desobedeço, eu estou vendendo a minha alma. E eu tenho 1 ano para resgatar a minha alma. Por quê? Porque se passar 1 ano, se eu morrer, o que vai acontecer? A minha alma ficará para sempre com aquele que comprou. E Jesus vem para anunciar o ano aceitável. A alma de vocês foi vendida ao diabo, mas nós estamos no ano aceitável e Ele vai pagar o resgate. Ele, na verdade, já pagou o resgate com o seu próprio sangue. E Ele veio fazer o que? Ele veio arrancar você do império das trevas e resgatar a propriedade, a casa,
para que o Espírito Santo possa habitar. Então tinha que haver o quê? Um arrependimento. O comprador, o vendedor, ele tinha que se arrepender, porque ele vendeu, se arrependeu e agora vai resgatar de volta. Como que Jesus resgata a casa? Através do arrependimento. Se você se arrepender, Jesus resgata a casa de volta e coloca o Espírito para morar nela. Só existe uma forma de você ser resgatado: através do arrependimento. O preço já foi pago. O Espírito deseja habitar. E você é a casa. Você é a casa. Dá uma maior. Aleluia, Jesus. Ré maior, ré. Sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Você pode declarar isso ao Senhor? Eu sou teu lar. Mude as coisas de